Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes de nós iniciarmos, vamos orar, pedindo sabedoria a Deus, para nós entendermos a lição, o estudo da lição. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa chuva que o Senhor está nos mandando para limpar o ar. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida e pela saúde. Pai querido, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição da Escola Sabatina. É isso que eu lhe peço, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja em nossos corações. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus, lhe agradeço. Amém. Então, meus queridos, vocês estão vendo o título aí da lição. Deus luta por vocês. E o verso para memorizar diz o seguinte: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Quem que lutava por Israel? Deus. Está em Josué 10, verso 42. E o livro de Josué contém algumas cenas que podem parecer perturbadoras. Algumas pessoas questionam o conceito de uma guerra divina ou santa, segundo o qual um grupo de pessoas recebeu de Deus a ordem para destruir outro grupo de pessoas. A questão da guerra divina no Antigo Testamento é desafiadora. Deus é descrito no Antigo Testamento como o Senhor soberano do universo. Portanto, tudo o que acontece deve de alguma forma estar relacionado à sua vontade direta ou indireta. Diante disso, é inevitável perguntar: como Deus poderia permitir essas coisas? Na semana passada, vimos que o próprio Deus está envolvido em um conflito que é muito maior do que qualquer guerra ou batalha travada na história humana. Uma batalha que permeia todos os aspectos de nossa vida. Vimos também que os eventos da história bíblica é secular. Pode ser compreendidos plenamente apenas à luz desse conflito. Nesta semana, continuaremos a explorar a complexidade das guerras ordenadas por Deus, bem como as limitações e condições da guerra divina, a visão da paz eterna oferecida pelos profetas no Antigo Testamento e a relevância espiritual dessas guerras. Parte de domingo, a iniquidade dos cananeus. Primeira pergunta: leia Gênesis, capítulo 15, verso 16, Levítico 18, do verso 24 a 30, e Deuteronômio 18, verso do 9 a 14, e Esdras 9, verso 11. O que esses textos nos dizem sobre o plano maior de Deus em oferecer a terra de Canaã aos israelitas? Vamos ler um texto aqui. Aqui em Gênesis 15, verso 16, diz o seguinte: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus
ainda não atingiu a medida completa. Então a maldade desses povos, dos amorreus, não tinha atingido ainda a medida completa. Porque Deus estava o quê? Oferecendo a sua graça para esses povos. Mas esses povos não quiseram aceitar a graça de Deus. Eles preferiram ficar em suas práticas abomináveis. Eu tenho um texto bíblico aqui para vocês que eu vou ler, que diz o seguinte, aqui em Tito 2, verso 11, diz que a graça de Deus é para todos que aceitam Ele, não é? Sim, é verdade. A graça de Deus é para todos, como está escrito aqui em Titos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça de Deus, ela se manifestou salvadora para todos os homens. Então a graça de Deus era para esses povos também. Mas eles não quiseram aceitar a graça de Deus. Aqui em Levítico 18, verso do 24 a 30, diz Deus que não era para não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminarem as nações que vou expulsar da presença de vocês. Então Deus ia expulsar essas nações do povo de Israel. Que era para o povo de Israel não se contaminar com os costumes desses povos. Continuando. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou seus habitantes, mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada, e se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos, e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Deus estava falando que era para o povo de Israel não se contaminar com esses povos e nem fazer os seus costumes, as suas abominações. Porque essas práticas que esses povos faziam, o que eram para Deus? Repugnantes, abominações. E Deus odeia o pecado. Deus, ele abomina o pecado. Deus primeiramente ofereceu a sua graça a esses povos, mas eles não aceitaram. Por isso que Deus destruiu esses povos do meio do povo de Israel. Aqui em Deuteronômio 18, do verso 9 a 14, diz o seguinte: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou encantamentos, ou seja médio, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Então, o que esses povos faziam? Eles queimavam seus filhos a deuses pagãos, faziam sacrifícios de crianças, praticavam magia, feitiçaria, consultavam os mortos. Isso tudo Deus abomina. Isso tudo é pecado perante de Deus, é abominação para o Senhor. E Deus ia expulsar essas nações de perto do povo de Israel por causa desses costumes
repugnantes que eles praticavam. E no dia de hoje, o que acontece? Tem pessoas que consultam mortos, tem pessoas que praticam magia, feitiçaria. Tudo é abominação contra Deus. Mas a graça de Deus é para todos que aceitam. Como diz na Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que as pessoas se arrependam e deixem de praticar esses costumes. Se arrependam dos seus pecados. Continuando. Precisamos ir além do livro de Josué, entender quão grave era a iniquidade das nações que habitavam Canaã. Podemos encontrar indícios no fato de que essas práticas abomináveis incluíam que? Sacrifício de crianças, como nós lemos em Deuteronômio, adivinhação, feitiçaria, necromancia e espiritualismo. Deus abomina tudo isso. A descoberta dos antigos textos ugaríticos da cidade de Rachará trouxe mais informações sobre a religião e a sociedade cananita. Esses registros mostram que a condenação dessa cultura não era apenas compreensível, mas pelos padrões morais do Antigo Testamento, totalmente justificada. A religião cananita se baseava na crença de que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade eram encontrados pelas relações sexuais entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam a atividade sexual das divindades em termos de seu próprio comportamento sexual, e seus rituais religiosos envolviam práticas sexuais que tinham o objetivo de incitar os deuses e deusas a fazer o mesmo. Esse conceito deu origem à chamada prostituição sagrada, no qual homens e mulheres se envolviam em rito de orgias, tudo isso como parte de suas práticas religiosas. Uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os dos deuses que adora. Como resultado dessa compreensão de suas divindades, não é de admirar que as práticas religiosas dos cananeus incluíam que? Sacrifícios de crianças. Eles sacrificavam crianças a deuses pagãos. Olha que coisa abominável que eles praticavam, que eles faziam. Eles não tinham dó das crianças. Eles não tinham dó, sacrificavam mesmo a esses deuses. As evidências arqueológicas confirmam que os habitantes de Canaã ofereciam regularmente seus primogênitos em sacrifícios a deuses. A quem estava oferecendo a esses sacrifícios? Na verdade, eram para quê? Para demônios. Eles sacrificavam para os demônios seus primogênitos, seus filhos, e a quem adoravam. Pequenos esqueletos infantis esmagados encontrados em grandes jarros com inscrições de votos testemunham da religião degradante dos cananeus e do que isso significava para muitos dos seus filhos. A eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina tomada por Deus. No momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas, na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, a salvação, a graça que Deus estava oferecendo para eles. Como eu li em Tito, a graça é para todos os homens, para todos que aceitam a Deus. E Deus estava oferecendo a sua graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter, por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Os cananeus tiveram todas as oportunidades, mas, obviamente, as desperdiçaram e continuaram em suas práticas abomináveis, até que o Senhor precisou pôr fim a elas. Então, que nós entendemos que eles continuaram em suas práticas de abomináveis, a sacrificar crianças, a adorarem deuses
sacrificavam seus filhos a demônios, faziam essas práticas, a prostituição, faziam orgias, e Deus ali oferecendo a sua graça para eles. Mas eles não quiseram. Eles preferiram continuar seus atos abomináveis. Então Deus falou assim, então tem que colocar um fim nisso. Eu vou destruir esses povos. Primeiro Deus, ele oferece a sua graça. Quem não aceitar vai ser destruído. Continua sendo hoje. A graça de Deus está aí para todo mundo que aceitarem. A graça de Deus é para todos. Não é só para mim. É para todos que aceitam o Senhor Deus de todo o seu coração e se arrependem dos seus pecados e deixem de praticar os seus pecados, se arrependam e se entregam a Deus de todo o seu coração. E Deus perdoa todos os pecados. Uma coisa rápida aqui. Vocês lembram da história de Jonas? Quando Deus falou para ele ir para Nínive? Jonas primeiro desobedeceu, né? Ele fugiu. Mas Deus pegou Jonas de novo e fez ele ir lá. E Jonas foi pregar para a cidade de Nínive, levar a palavra de Deus. Essa cidade estava para destruição. E essa cidade de Nínive, eles aceitaram a pregação de Deus, que Jonas falou, a palavra de Deus. Eles se arrependeram de seus pecados e Deus não destruiu essa cidade. Era a mesma coisa para os cananeus. Deus oferecendo a sua graça. Se eles aceitassem, parassem com os seus costumes, Deus não ia destruir os cananitas. Porque eles se arrependeram. Vamos para a parte de segunda-feira. O juiz supremo. Quem que é o juiz supremo? É Deus. Ali estão os textos para vocês. Eu quero que vocês leiam os textos também, para vocês verem o juiz supremo. Eu só não vou ler os textos para vocês, porque senão meu vídeo vai ficar muito longo. Eu quero que vocês participem comigo, comentem no meu vídeo, que o comentário de vocês é muito importante. Vamos lá. Leia Gênesis 18, 25, Salmos, capítulo 7, verso 11, capítulo 50, verso 6, capítulo 82, verso 1, capítulo 96, verso 10 e 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 8. O que esses versos dizem sobre o caráter moral de Deus? De que forma seu papel como juiz do universo nos ajuda a entender a questão da guerra divina? Vamos lá. A santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber seu salário final. Qual que é o salário final do pecado? É a morte, que está lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Yahvé declarou guerra contra o pecado, independentemente de onde ele fosse encontrado, quer entre os cananeus ou no meio dos israelitas. Deus não tolera o pecado. Seja para os povos estrangeiros e no meio do povo de Israel. Israel não foi santificado por participar de guerras santas, assim como outras nações não foram. Que está lá em Deuteronômio 9, 4 e 5 e 12, verso 29 e 30. Mesmo quando elas se tornaram o meio do juízo de Yahvé contra a sua nação escolhida, diferentemente de outros povos do Antigo Oriente Próximo, os israelitas experimentaram a reversão da guerra santa, quando Deus não mais lutou por eles, mas contra eles, permitindo que seus inimigos os oprimissem. Josué 7. Todo conceito de guerra santa pode ser compreendido apenas se for visto à luz da atuação de Deus como juiz. Sobre essa perspectiva, as guerras de conquista de Israel assumem um caráter completamente diferente, em contraste com as guerras imperialistas de engrandecimento próprio, tão comuns no mundo antigo e em nosso mundo atual. As guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o povo, mas de estabelecer a justiça e a paz de Deus dentro daquele território. Portanto, no âmago do conceito de guerra santa
está a ideia do governo e da soberania de Deus que estão em jogo na figura do Senhor como guerreiro, assim como de rei ou de juiz. Dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está comprometido a implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo de seu caráter. A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de juiz, ensina que Yahvé não tolerará para sempre a rebelião contra a sua ordem. Estabelecida. Portanto, podemos dizer que o objetivo da atuação de Yahvé nunca é a guerra em si, mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz. Em última análise, julgar e fazer guerra ou promover a justiça são a mesma coisa, se Deus for o sujeito dessa ação. O que vai acontecer? Quando Jesus voltar a este mundo, vai ter uma separação de justo e ímpios. As pessoas justas que buscaram a Deus, que aceitaram a sua graça, obedeceram a Deus, fizeram a vontade de Deus, vão ser salvas. Os ímpios que não obedeceram a Deus, que preferiram ficar nas práticas dos seus pecados, vão ser destruídos por Deus. Deus, ele vai trazer juízo. Eu vou ler um outro texto bíblico para vocês, em Malaquias, que diz o seguinte, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Em Malaquias, diz o seguinte, o versículo, capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, o dia do Senhor, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Então vai acontecer o quê? Que as pessoas más, que não se arrependerem, serão como palhas. Deus vai destruir essas pessoas, esses arrogantes, esses ímpios, que não se arrependerem. Ainda a porta da graça está aberta. Ainda há tempo de se arrepender. Porque quando Jesus voltar, ele vai trazer juízo. Continuando. Parte de terça-feira. Desapropriação ou aniquilação. Aí estão os textos para vocês lerem, examinar as escrituras. Leia Êxodo 23, versículo 28 a 30, e Êxodo 33, verso 2, e Êxodo 34, verso 11, Números 33, verso 52, Deuteronômio, capítulo 7, verso 20. Compare esses textos com Êxodo 34, verso 13, Deuteronômio 7, verso 5, 9, verso 3, e 12, verso 2 e 3, e 31, verso 3 e 4. O que essas passagens revelam sobre o propósito da conquista de Canaã, a extensa da destruição. Vamos lá. O propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los, mas, em vez disso, desapropriá-los do território. Quando examinamos as passagens que descrevem a maneira como Israel teve que se envolver nas batalhas da conquista, vemos que elas utilizam termos que descrevem a desapropriação, expulsão e dispersação dos habitantes da terra prometida. Por outro lado, os textos que ordenam que Israel deveria destruir algo se referem especialmente a objetos inanimados, como artigos de adoração pagã e objetos dedicados à destruição. Evidentemente, os locais de adoração pagã e os altares constituíam os principais centros da religião cananita. A Guerra Santa se dirigia principalmente à cultura
e a sociedade corruptas de Canaã. Para evitar a contaminação, Israel teve que destruir todos os elementos que estavam propagando a corrupção. No entanto, todos os habitantes de Canaã e aqueles que individualmente reconheceram a soberania de Deus, antes ou mesmo durante a conquista de Canaã, puderam ser salvos por meio da imigração. Compare em Josué 2, verso 9 a 14, compare com Josué 1, verso 24 a 26. A única parte da população cananeia condenada à destruição consistia naqueles que se retiraram para as cidades fortificadas. Continuaram a se rebelar de maneira obstinada contra os planos de Deus para os israelitas. Endureceram o coração. Josué 11, versos 19 e 20. No entanto, isso levanta uma questão. Se o propósito inicial da conquista de Canaã era expulsar os habitantes do território e não aniquilá-los, por que os israelitas tiveram que matar tantas pessoas? Quando analisamos os textos bíblicos relacionados à conquista de Canaã, observamos que a intenção original da conquista era dispersar a população cananeia. Entretanto, os cananeus, assim como o rei do Egito, endureceram o coração e se apegaram à cultura a tal ponto que eliminar sua cultura significava que eles também deveriam ser destruídos. Como eu falei, Deus ofereceu a sua graça, mas eles não aceitaram. Eles preferiram ficar na sua cultura, nos seus costumes abomináveis para Deus. Vamos para a parte de quarta-feira. O livre-arbítrio. Como eu disse, Deus nos criou com livre-arbítrio. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Você pode escolher. Ou você pode escolher a Deus ou não. Você pode adorar a Deus ou não. Deus deixou você com direito de escolha. Você pode escolher o que você quiser. Mas, dependendo da escolha que você escolher, as escolhas trazem consequências depois. Vocês lembram do rei do Egito? O que ele escolheu? Ele escolheu a destruição. E o Egito foi destruído pelas pragas de Deus. O rei do Egito teve o direito de escolher a decisão de estar do lado de Deus. E Deus ia aceitá-lo, a nação egípcia, porque a salvação de Deus é para todos. O rei não quis aceitar. O que aconteceu com o Egito? Eles foram destruídos. Outra história que eu vou falar para vocês. Adão e Eva. Deus falou assim para Adão e Eva, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deus falou, não comam, porque um dia que vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. O que aconteceu? Adão e Eva comeram. Através de quem? Da serpente. Que Satanás entrou numa serpente e fez Eva comer, depois Adão comer. Eles escolheram o quê? Comer do fruto. Qual foi a consequência que Adão e Eva tiveram? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Como a lei sobre a guerra e os procedimentos contra cidades idólatras em Israel, apresentadas em Deuteronômio, nos ajudam a entender os limites da destruição na guerra em que os israelitas estavam envolvidos. Vamos lá. O texto hebraico usa um termo para descrever a destruição de pessoas na guerra, herem. Essas palavras se referem ao que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. Ela se refere a colocar pessoas, animais ou objetos inanimados de maneira completa
irrevogável, dentro do domínio exclusivo de Deus, o que na guerra envolvia, na maioria dos casos, sua destruição. Precisamos entender o conceito e a prática do herém, como a eliminação de um povo no contexto de guerra, à luz do conflito de Yahvé com as forças do mal, onde seu caráter e reputação estão em jogo. Desde o surgimento do pecado no mundo, não há neutralidade, ou estamos do lado de Deus ou contra Ele. De que lado você está? Você está do lado de Deus ou contra Ele? Você que escolhe. É uma escolha. Você pode escolher. Ou você fica do lado de Deus, que leva a você a vida eterna, ou você fica contra Ele, que leva à morte eterna. É uma escolha que você faz. Deus não vai intervir nas suas escolhas, porque você decidiu isso por você. Você tem livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser. A prática da destruição total, que é herém, descreve o justo juízo de Deus contra o pecado e o mal. O Senhor delegou a execução de parte de seu juízo à sua nação escolhida. O antigo Israel, a entrega à destruição, estava sob seu rígido controle teocrático, limitada a certo período da história, a conquista de Canaã, e a uma área geográfica definida, a antiga Canaã. As pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus, os desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi arbitrária, nem nacionalista. Além disso, Israel poderia esperar o mesmo destino se decidisse adotar o mesmo estilo de vida dos cananeus. Ver Deuteronômio 13. À primeira vista, poderia parecer que cada lado da guerra divina tinha um futuro pré-definido. Os israelitas herdariam o território e os cananeus seriam destruídos. No entanto, havia a possibilidade de ir de um lado para o outro, como veremos nos casos de Raabe, Acã e os gibeonitas. O que Acã escolheu? Acã escolheu cobiçar as coisas de Jericó. Acã escondeu os tesouros de Jericó em sua tenda. Não podia fazer isso. Deus falou que era para destruir tudo. Raabe, o que ela escolheu? Ela escolheu a salvação. Ela escolheu estar do lado de Deus e foi salva ela e sua família. Os gibeonitas, eles ficaram sabendo do Deus de Israel, que destruiu Jericó, destruiu Ai. Que eles preferiram? Ficar do lado de Deus. Então, vocês veem aí, qual lado você vai estar? Isso é uma decisão que você tem que tomar. Portanto, as pessoas não eram arbitrariamente protegidas ou destruídas. Antes que se beneficiavam do relacionamento com Yahvé, podiam perder essa condição privilegiada caso se rebelassem, e aqueles que seriam entregues à destruição podiam se submeter à autoridade de Yahvé e viver. Como eu falo, Ezequiel 18, verso 32, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que as pessoas se arrependam, se convertam e deixem seus maus caminhos. Parte de quinta-feira. O príncipe da paz. Quem que é o príncipe da paz? Que diz aqui em Isaías, só vou ler esse texto para vocês, Isaías 9, verso 6. Olha aqui, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Quem que é chamado maravilhoso? Jesus. Maravilhoso conselheiro, quem que é? Jesus. Quem que é o Deus poderoso?
Jesus. Quem que é o Pai eterno? Jesus. E o príncipe da paz? É Jesus. Aquele que Isaías profetizou, que ele ia nascer de Maria, não é? Maria teve Jesus através do Espírito Santo. E o que Jesus fez? Pregou o quê? O amor de Deus, a salvação para todos que aceitam, a vida eterna. Embora o foco principal da lição dessa semana sejam as guerras do Antigo Testamento, ordenadas e conduzidas por Deus, precisamos mencionar a presença de outro tema igualmente significativo dos escritos proféticos do Antigo Testamento: o futuro de paz na era messiânica. O Messias é descrito como o príncipe da paz, que é Jesus o Messias, que está em Isaías 9,6. Ele irá juntos. Isaías 11, verso do 1 ao 8, no qual não haverá mal nem dano. Isaías 11, 9. E onde a paz reinará. Isaías 60, verso 17. E fluirá como um rio. Isaías 66, verso 12. Então, quando Jesus voltar a essa terra, nós, os salvos que aceitaram Jesus, vão viver na nova terra, onde lá vai haver paz. Onde vai haver paz, não vai mais haver o mal, onde não vai haver nem pranto, nem dor, nem morte. É a cidade santa, a nova Jerusalém. É essa cidade que está preparada para nós. Essa cidade vai ser estabelecida quando Jesus voltar a esta terra. E os salvos viverão eternamente com Jesus na cidade celestial, na nova Jerusalém. Vamos lá. Aqui a pergunta de número 6. Leia 2 Reis, dos versos 6, capítulo 6, dos versos 16 a 23. O que essa história revela sobre os propósitos mais profundos de Deus para o seu povo e a humanidade? Considere a história do exército sírio sendo alimentado por iniciativa de Eliseu. Em vez de matá-los, em 2 Reis 6, 22, ele lhe mostrou o ideal supremo, a paz que sempre foi o desejo de Deus para o seu povo. É interessante observar que Eliseu estava totalmente ciente da superioridade do exército invisível que cercava o inimigo, que está lá em 2 Reis, verso 16 e 17. E o capítulo é 6. Por mais que Deus esteja envolvido em um conflito cósmico que também afetou o nosso planeta, o objetivo final da redenção não é um conflito perpétuo, ou mesmo colocar o inimigo em um estado eterno de sujeição e servidão, mas em vez disso, obter a paz eterna, assim como violência gera violência, paz gera paz. A história conclui com essas palavras: assim as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. 2 Reis, verso 6, capítulo 6, verso 23. Então, o propósito de Deus não era para ter guerras, era para promover a paz. Mas esses povos não quiseram a paz de Deus, não aceitaram a graça de Deus. Eles continuaram as suas práticas abomináveis. E teve aqui o exército sírio, que aceitou a paz. E vocês viram aí que as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Vocês estão vendo? Quem aceita a graça de Deus é salvo. Porque em Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos. Não é dom de vós, é dom de Deus. Então a graça é um dom de Deus. A graça de Deus é para todos. Para todo mundo que aceita. Como eu falei, Deus não faz exceção de pessoas. Ele aceita a todos. Mas quem continua no pecado vai sofrer as consequências. Porque Deus também é juiz. Deus também faz justiça. Então essa foi a lição de número 5 da Escola Sabatina. Deus luta por vocês.
Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like e ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até o meu próximo vídeo. Tchau!